A Misty Filmes foi um grupo de cinema amador que produziu diversos trabalhos na bitola Super 8 durante os anos de 1975 e 1988. Vamos mostrar um pouco de sua história. O filme Super 8 nasceu como um aperfeiçoamento do filme 8mm, destinado principalmente a filmagens domésticas. O filme Super 8 tinha 8mm de largura, com apenas uma perfuração lateral. Possuía também uma banda magnética, que permitia sua sonorização. Era comercializado em cartuchos de pequena duração. Muito popularizado nas décadas de 1960 e 1970, teve uma qualidade muito boa na versão 40 ASA da Kodak. Diversos laboratórios revelavam o filme Super 8, entregando o trabalho final em carretéis personalizados. No Brasil, na década de 1970, principalmente na Bahia, surgiram diversos grupos que se dedicaram a criar trabalhos artísticos utilizando a bitola Super 8. Além de ser um material mais econômico que as outras mídias de celuloide, o Super 8 tinha maior praticidade, pelo formato reduzido de suas câmeras e sua simplicidade de manuseio e edição. O grupo Misty Filmes foi criado em 1975, com a união de diversos artistas que na época dedicavam-se ao teatro, fotografia, poesia e literatura. Gércio Tanjoni tinha fascínio pelo cinema desde a infância, quando, com um pequeno projetor, montou um grupo que produzia filmes artesanais em papel manteiga e que entusiasmava a todos. Em 1970, realizou os primeiros experimentos fotográficos, que traduziam mensagens mesclando imagens com frases e pequenos poemas. Em 1973, Gércio conheceu Antônio Carlos Sanches, poeta, intelectual e ator de teatro. Antônio participava de trabalhos teatrais ao lado de seu irmão Eduardo. Ele convidou Gércio a participar de um novo projeto teatral com ambos, desde a escrita do roteiro até o desenvolvimento dos personagens e a montagem técnica. Eduardo Sanches tinha um currículo artístico bem amplo. Ator e diretor de teatro, dotado de um talento singular, desde criança participava de peças teatrais, tendo inclusive experiência em apresentações circenses. Amante do cinema, costumeiramente realizava projeções de filmes para seus amigos no mini estúdio que possuía em sua própria casa, em Ermelino Matarazzo. Em junho de 1973, Gércio, Eduardo e Antônio Carlos se reuniram e escreveram uma peça teatral chamada Utopia. O texto criticava as máquinas e a imperfeição humana. No ano de 1974, Gércio Tanjoni e Ruth Veríssimo passaram a produzir trabalhos fotográficos, utilizando imagens simbólicas e ecológicas, atreladas a pequenas frases e poemas, sempre unindo a figura do homem com a natureza. Em 1975, uniu-se a esses experimentos Carlos Soares Rosa, um jovem metódico e organizado que implementou novas técnicas e ideias nos trabalhos realizados, principalmente na produção de fotografias com baixa luminosidade. Eu lembro que uma das primeiras fotos nós tiramos na rua, à noite. Tirei até uma foto com o meu Fusca, estava estacionado, e a gente conseguia segurar o diafragma da máquina, né,
para que pegasse até aqueles efeitos assim, igual as fotos que a gente via nas propagandas, quando o carro passava ficava a marca do farol. Ainda em 1975, 2 ensaios fotográficos realizados por Gércio marcaram época, servindo como preparatórios à fundação do grupo Misty Filmes. O primeiro deles foi o ensaio produzido com Silvio Cândido de Souza, em 23 de março de 1975. Silvio gostava muito de fotografia. Era um rapaz carismático, com imagem marcante, criada principalmente pelos seus longos cabelos. O segundo foi o ensaio produzido em 26 e 27 de abril de 1975, juntamente com Eduardo Sanches. Neste ensaio, Eduardo colocou um pouco do seu talento artístico e criatividade, expressando em fotografias diversas situações ligadas ao seu mundo interior e à sua biografia. O trabalho, fotografado por Gércio e Carlos, teve a direção de Eduardo, que conduziu ainda a elaboração de imagens para uma linha mística e espiritualista. Um fator decisivo para a fundação do grupo Misty Filmes foram as experiências de Washington Pereira de Moraes, no Super 8, desde o ano de 1974. Ele possuía um arquivo de cenas familiares muito interessante. Washington Moraes foi, porém, o maior responsável pela criação da Misty Filmes. Era amigo de Gércio desde 1970. Tinha tendências nômades e literárias, e um grande amor e conhecimento da arte cinematográfica e do teatro. Em 1972, Washington adquiriu uma filmadora, uma coladeira e um projetor simples, e iniciou experimentos pessoais com filmes Super 8, coletando imagens de sua família, de seu trabalho e de sua realidade. Mas dentre tantas cenas, existia uma que se destacava na coleção de Washington e que chamou a atenção de Gércio. Era uma cena em que Washington caminhava por uma pequena viela do bairro da Moca, onde morava, ao lado de uma parede, iluminada pelo sol da tarde. Usando um sobretudo preto, Washington caminhava paralelamente com sua sombra, que o acompanhava na parede, criando um clima nostálgico. Depois de ter visto aquela imagem, Gércio teve a ideia de escrever um roteiro e realizar um pequeno filme experimental. A cena que eu vi naquele filme do Washington era diferente de tudo que existia em seu arquivo pessoal de cenas. Através daquela cena, eu senti que seria possível fazer filmes. A cena tinha um clima de cinema, tinha alguma coisa realmente muito artística. Bastaria um fundo musical e um roteiro adequado, e aquela cena poderia transformar-se em um trabalho com uma mensagem. Depois do dia 24 de maio de 1975, quando se sentiu a possibilidade de produzir um filme, as ideias de um roteiro foram nascendo. Washington colocou à disposição os equipamentos de Super 8 que possuía, para que o projeto pudesse ser realizado. Silvio Cândido aceitou protagonizar um dos papéis principais.
Eu lembro que em maio de 1975, o Gércio havia me procurado para que eu participasse de um filme que ele estava pretendendo fazer, né? Na hora eu fiquei meio cismado, porque eu achei, eu não tenho jeito para coisa. Mas ele insistiu, disse que a coisa seria simples e que eu teria condições de fazê-lo, né? Mesmo assim, eu ainda fiquei, eu disse para ele, tudo bem, topo. Porém, fiquei ainda com aquela cisma, porque nada daquilo passava pela minha cabeça. Eduardo Sanches foi convidado a participar da confecção do roteiro e atuar artisticamente. Também foi convidado o jovem artista plástico Hércules Delmonte, que deveria contribuir dentro do projeto com sua experiência em maquiagem teatral. Gércio deveria filmar e dirigir o trabalho. A filmagem contaria com a assessoria técnica de Carlos Soares Rosa e Ruth Veríssimo. Assim, a equipe de trabalho para o primeiro filme daquele grupo que nascia já estava definida. Eram ao todo 6 artistas, dispostos a encontrar seus objetivos na arte. O roteiro foi finalmente definido e mostraria o encontro do homem com Cristo. Em 30 de maio de 1975, foi realizado ensaio geral, do qual participaram, além do elenco citado, Antônio Carlos Sanches, que deu apoio artístico nos ensaios iniciais, e Washington Moraes, que passou orientações técnicas para a correta utilização da filmadora. A ideia era colocar uma mensagem em relação a Jesus, a cruz. Bom, para mim era novidade, eu estava me divertindo, eu não estava ainda pensando em termos de câmera, de usar, porque eu não tinha apego, eu só conhecia a parte de fotos, né? Aquelas ideias que a gente tinha de fotos. Porque para nós, o interessante era fazer um filme. Nós fazíamos teatro, escrevíamos, vamos fazer um filme. E não tínhamos experiência nenhuma. Aí então nos reunimos e começamos a fazer o ensaio de um filme que iríamos fazer, iríamos gravar. Aí me chegou o Washington, assistiu aos ensaios e virou e disse para nós o seguinte, olha, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer 10 Mandamentos, Ben-Hur, Espartacus, pô, é um filme de longa-metragem. O ensaio que vocês estão fazendo aqui, esse tempo que vocês estão dando, esse tempo de ensaio, é um tempo errado, porque o teatro é um tempo, o cinema é outro tempo. Então se nós fôssemos gravar, filmar dentro daquele tempo do ensaio que nós estamos fazendo, pô, ia rolar muitos rolos de filme. E é isso aí o Washington, essa observação foi o Washington que fez, tá? O Washington ficou envolvido porque ele tinha um conhecimento técnico da coisa e nós não tínhamos. Foi quando numa noite daquelas, no mês de maio, apareceu ele, a Ruth, e falou, vamos lá para a casa do Eduardo para você conhecê-lo, que vai ser o camarada que vai trabalhar com você. E fomos lá, seria uma espécie de uma reunião para mostrar como é que seria o serviço, o filme, né? E de lá para cá houve alguns ensaios, e eu ainda fiquei meio cismado, porque os ensaios era na casa do Eduardo, no estúdio dele, o que seria diferente, né? Seria uma filmagem na exterior, e o trabalho começou assim. No dia 1º de junho de 1975, foram rodadas as cenas iniciais do filme no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. O trabalho durou 3 horas e resultou num cartucho de 50 pés, com aproximadamente 3 minutos e meio de imagens. O Silvio tinha um jeito bem do Cristo mesmo, assim, um rosto limpo, cabelo comprido, loiro, aquela imagem assim de uma pessoa triste. O Eduardo ia fazer aquele personagem que está andando no campo e de repente ele encontra Jesus pendurado na cruz, sofrendo,
e ele se sente culpado, ou alguma coisa assim, que ele quer tirar o Jesus de lá, ele quer fazer alguma coisa, né? No dia da filmagem, fomos todos lá para Pedreira. É um lugar que, se não me falha a memória, fica ali pelo bairro das Pimentas. Eu lembro do Hércules, que foi o assistente técnico, e o Carlos, e começamos a montar a cruz. Já achei aquilo um espetáculo fantástico, aquela montagem assim no ato, fazer o buraco, né? Aí eu fui maquiado pelo Hércules, e o Eduardo trouxe o roupão, uma roupa que eu usava no dia, né? Aí eu comecei a perceber que o negócio era muito mais bem organizado do que eu pensava, que eu não estava dando muita bola, né? E o nervosismo aumentou, mas graças ao Eduardo, que me deu uma assistência técnica de como me portar assim como ator, e foi muito bom. Primeiro, a cruz era um pouco grande e não cabia no meu Fusca. Tinha um outro carro também, que acho que era do Eduardo, mas aí nós tínhamos que montar a cruz lá na hora, lá no próprio cenário. Quer dizer, fizemos em pedaços e tal, chegamos lá, pregamos, montamos, tal, colocamos. Pô, acho que vamos fazer, espero que ela realmente aguente o peso aqui, né? Já foi o primeiro estudo de cenário, né? No dia 7 de junho, foi produzido mais um cartucho de filme, desta feita na região lacustre de Guarulhos, à beira do rio Tietê. O local era ainda muito ermo, repleto de lagoas e de uma vegetação quase intocada pela modernidade, mostrando-se um cenário ecológico ideal, adequado para o espírito do trabalho. Depois foram rodadas novas cenas no bairro dos Pimentas, mostrando a explosão da cruz. À noite foi realizada uma reunião na casa de Eduardo, onde, a sugestão dele, ficou decidido que o nome do novo filme seria Caminhos. Em 8 de junho foi realizada a terceira e última filmagem, novamente na região lacustre de Guarulhos. Neste dia foi gravada a cena de maior beleza plástica do filme, a antológica Despedida de Cristo. Nesta mesma noite, Gércio e Washington assistiram às primeiras cenas do filme, relativas ao dia 1º de junho, cuja revelação tinha sido feita durante a semana anterior. A projeção foi feita com o aparelho de Washington. No dia seguinte, 9 de junho, Gércio adquiriu um projetor Ricoh, idêntico ao de Washington, e à noite convidou Eduardo Sanches para assistir às cenas. Então a situação é que nós tínhamos uma série de experiências já feitas, né? Experiência em teatro, em shows, etc. Mas a gente nunca tinha visto essas experiências gravadas, registradas em cinema, né? E então o dia que o Gércio me convidou para assistir alguma coisa algumas cenas que nós tínhamos feito em caráter experimental, em Super 8 no caso, eu me emocionei bastante, porque foi, claro, era uma experiência para mim inusitada. Eu nunca tinha passado por uma experiência igual aquela. Eu nunca tinha me visto projetado numa tela enorme, lindo, maravilhoso, aquela coisa bonita. Isso me emocionou bastante, né?
muito mesmo. A edição das imagens e a trilha sonora foram realizadas em 14 de junho de 1975. Com a edição final, o projeto do novo grupo estava concluído e a Misty Filmes tinha realizado seu primeiro trabalho. O projetor que o grupo possuía era simples e não utilizava filmes sonoros. Eduardo Sanches tentou sincronizar as imagens com sons previamente gravados num equipamento de áudio, mas a tentativa não deu certo. A solução foi criar uma trilha sonora musical, que era tocada em paralelo às imagens. Mas a dublagem da voz de Eduardo não foi inserida. Esta trilha sonora escolhida por Eduardo, gravada com disco específico, serviria durante muitos anos para as exibições do filme. Caminhos só receberia uma trilha completa com dublagem de Eduardo Sanches em 1982. Caminhos definiu os nossos instrumentos de trabalho, o culto à natureza e os ângulos fotográficos. E o mais importante, definiu também a linha de trabalho da Misty Filmes, o simbolismo. Cenas como estas ficarão eternamente na memória daqueles que participaram dos momentos de sua concepção. São fotogramas que marcaram eternamente os caminhos da Misty Filmes.